Alô, meus amigos! Hoje o vídeo vai ser aqui do meu quarto, porque hoje eu vou ensinar uma coisa bem interessante que vocês me pedem muito, que é como comprar a passagem barata. Vocês acham que eu viajo muito porque eu tenho muito dinheiro e eu já falo várias vezes que é porque eu sei pesquisar, sei comprar as coisas baratas. Então hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço. Vou ensinar o método Julião de comprar passagem. Bora lá aprender comigo? Ó, gente, então vai ser o seguinte, eu vou fazer um exemplo na prática aqui pra vocês verem como que é. E aí, qual é o exemplo que eu vou fazer? Ir de Erfurt pra Madrid do dia 28 de dezembro ao dia 4 de janeiro. Tô supondo que eu vou passar o ano novo lá. Eu realmente vou, né? Mas eu já comprei minhas passagens. Mas vamos supor que eu vou comprar minha passagem hoje e quero ir nessas datas. Hoje é dia 4 de dezembro, então já tá bem perto da viagem. E aí, por isso, fica bem caro. Na verdade, em Erfurt não tem aeroporto. Então, para ir de Erfurt para Madrid, o mais rápido, assim, o mais fácil, seria ir de avião de Frankfurt para Madrid e pegar um trem de Erfurt até Frankfurt. Só que só o voo de Frankfurt para Madrid é 425 euros. E é mais 55 euros de trem para eu ir e voltar para Frankfurt, para o aeroporto. Então, isso aqui é muito caro, tá dando 480 euros, é muito fora do meu orçamento. E se eu for olhar outras opções de transporte também, de ônibus é 285 euros. E é mais de 30 horas de viagem, também tá muito fora de mão. E de trem é 500 euros, é mais caro ainda que de avião. Então, fora de cogitação, todas essas opções para mim. Mas como que a gente vai fazer para ficar mais barato essa viagem? Em vez de ir direto de Erfurt para Madrid, a gente vai fazer alguma parada no meio do caminho. Eu coloquei alguns exemplos. A gente pode ir de Erfurt para Paris, de Paris para Madrid, de Erfurt para Luxemburgo, de Luxemburgo para Madrid, de Erfurt para Praga, de Praga para Madrid. E aí, esse primeiro trecho da viagem, a gente vai fazer de trem, de ônibus, de algum meio de transporte assim mais barato. E a segunda parte só que a gente vai fazer de avião. Isso vale tanto para a ida quanto para a volta. E isso vai baratear muito a nossa viagem, vocês vão ver. E aí eu já deixei anotado aqui os sites que a gente vai usar para fazer todas essas pesquisas. Então, a primeira parte, que é de trem e ônibus, eu anotei aqui o trem da DB, que é o trem que funciona aqui na Alemanha, né? A empresa que funciona aqui na Alemanha. Então, se você for ir para outro país, alguma coisa assim, você tem que olhar no trem do país que você tá, e depois eu vou ensinar a descobrir também como que olha. E Flixbus, acho que todo mundo já conhece, porque tem no Brasil também. É um ônibus, assim, mais barato. E o RegioJet também é uma empresa de ônibus. Aí esses dois aqui, The Trainline e BlaBlaBus, eu até deixei aqui, mas eu não costumo olhar muito. Por quê? O BlaBlaBus e o RegioJet também não tem pra Erfurt. Então, eu só olho esses dois quando eu tô em outros lugares. Tipo, sei lá, eu tô viajando na França e quero ir de uma cidade pra outra, eu olho nesses. Mas aqui em Erfurt não tem. E o The Trainline é um comparador de preço. Então, se você colocar lá que você quer ir, por exemplo, de Erfurt para Madrid, ele vai te mostrar o preço em ônibus, em trem, em avião, acho que ele não mostra não. Mas o preço lá costuma não ser o mais barato de todos. Se você entrar direto na empresa, costuma ser mais barato do que nesse site. Então, eu só deixo ele para depois conferir mesmo se não tem alguma opção mais barata das que eu pesquisei. Beleza? E aí, para olhar o voo, a gente vai usar o Google Flights e o Skyscanner. Na verdade, eu costumo olhar sempre pelo Google Flights e deixo o Skyscanner também só para conferir depois se não tem alguma opção mais barata que eu não fiquei sabendo durante a minha pesquisa. Tá, mas como que a gente vai saber em qual cidade a gente vai parar no meio do caminho que vai deixar tudo mais barato? Porque podem ter cidades que a gente para e que fica, na verdade, até mais caro, né? Então, para descobrir isso, a gente vai começar pela volta. E vocês já vão entender por quê. O Google Flights funciona melhor para isso. E aí, ó, então a gente vai olhar de Madrid, parando em algum lugar, que eu ainda vou descobrir onde é, e depois indo para Erfurt. E aí o meu dia de volta é dia 4, mas eu também vou olhar para o dia 3 e para o dia 5, que são dias ali perto, e para mim tá tranquilo se eu voltar um dia antes ou depois. Então, essas pesquisas que eu vou fazer aqui. Primeiramente, é para quem tem paciência, porque a viagem vai demorar mais, vai ser mais cansativa, só que vai ser mais barata.
E para quem tem mais flexibilidade também, né? Porque, igual eu tô olhando para 3 dias para ir e 3 dias para voltar. Mas se você não tem essa flexibilidade, você pode olhar, fazer essa mesma pesquisa que eu vou fazer só para um dia específico. Vai dar certo também. Mas, igual eu falei, tem que ter a paciência para aturar a viagem que vai ser maior, mais cansativa e tudo mais. Mas bora lá começar então. Nós vamos começar pelo Google Flights. Primeiro a gente vai colocar que é só ida, que a gente vai olhar só a volta por enquanto. Vai colocar que vamos sair de Madrid. E aí, para onde que a gente vai? Não sei, mas o Google permite a gente colocar Europa. Na ida não tem como eu colocar ir da Europa para Madrid, porque ele não consegue pegar esse raciocínio. Mas de Madrid para Europa, ele vai mostrar o preço para todas as cidades da Europa. Então eu vou conseguir ver onde está ficando mais barato. E aí o dia aqui vou colocar dia 4, que é a minha primeira opção para voltar. E aí, ó, então na hora que você pesquisa, você consegue ver o preço para a Europa inteira, tá vendo? Que ele mostra infinitos voos para vários lugares. Só que eu quero ver só os mais baratos e os mais perto da Alemanha também, né? Não faz sentido eu pegar um voo, por exemplo, lá para Moscou. Tudo bem que tá caro, mas mesmo que tivesse 10 euros, não faz sentido eu ir para lá para depois ter que voltar para a Alemanha. Vai estar muito longe, eu vou ter que pagar mais caro. Então eu vou olhar sempre aqui ao redor de onde eu tô querendo ir e os preços mais baratos. Ó, vou dar um zoom aqui já. E aí eu consigo ver, olha, que tem alguns preços abaixo de 100 euros. Olha, aqui tá 60, 94, 48, 69. E aí, por isso, então, aqui nos filtros eu vou colocar para abaixo de 100. Que aí eu já vou conseguir limpar um pouco minha tela e ter uma noção melhor dos preços. Aí, olha, abaixo de 100 tem, então, Budapeste, Paris, Lyon, Breslávia, Varsóvia e Cracóvia. Tem esse aqui também que tá 100 exato, mas não vamos olhar ele não. Tá, e aí como que a gente vai ver então a melhor opção? Eu criei um Excel onde vocês vão anotar os detalhes de todas as viagens direitinho para depois fazer a comparação de qual dia que vai ser mais barato. Então, vou fazer na prática aqui um com vocês. Eu vou até puxar o Google Flights para mais perto. Que aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar 3 cidades para cada dia. Então, no total, vão ser 9 cidades, que eu vou olhar 3 dias, 3 cidades cada uma. Então, vamos começar. Dia 4. Quais cidades estão mais baratas? Varsóvia, Cracóvia e Budapeste. Vou anotar essas 3, então, aqui. Cracóvia, Budapeste e Varsóvia já até estão aqui. Tá, e aí aqui você vai anotar o valor do voo até esse lugar e depois o valor do transporte até o destino final, que no caso é até Erfurt, né? E aí eu até deixei uma coluna aqui para se você quiser anotar hostel, hotel também. Porque às vezes você vai chegar num lugar muito tarde, vai sair no outro de manhã e você não quer dormir na estação. Eu, particularmente, sempre durmo para pagar mais barato. Mas, às vezes, até pagando hostel vai ficar mais barato do que se você fosse direto. E aí, às vezes, você pode até conhecer outros lugares. Eu faço muito isso. Às vezes, eu compro o voo para algum lugar, assim, no meio do caminho, sobrando muito tempo para eu poder dar uma passeada lá e depois ir pro meu destino final. Então, eu acabo conhecendo 2 lugares mais barato do que eu ia para um só. Beleza? Então, vamos começar aqui. Varsóvia tá 48 euros. Aí, a gente vai clicar aqui que ele vai abrir uma nova aba e mostrar o horário direitinho para a gente comparar com o trem e o ônibus, qual horário que vai combinar com esse para a gente ver o preço total. Então, vamos lá. Esse aqui tá 48 euros, então vamos aqui em Varsóvia e anotar 48. Olha, o voo sai de Madrid 10h10 da manhã no dia 4 e chega em Varsóvia 1h45. Então, eu tenho que olhar um pouco depois de 2 da tarde para dar tempo de eu fazer esse trâmite todo, se o voo atrasar também, olhar algum trem, algum ônibus para Erfurt, que é para onde eu quero ir. Então, vamos começar aqui pelo Flixbus. Varsóvia para Erfurt, no dia 4 de janeiro. Olha, esses aqui estão saindo muito cedo, não dá para eu pegar. Esse aqui de 2h10 é o mais barato. Mas eu ainda acho que tá meio apertado para conseguir pegar, porque o meu voo chega lá 1h45. Então, eu acho melhor não, porque eu acho que eu vou perder. Eu preferia pegar esse aqui de 4h40, que é mais certeza de que vai dar tudo certo. E aí, no caso, seria 53 euros.
Mas a gente também pode olhar o trem de Varsóvia para Erft no dia 4. Vamos olhar qual que tá mais barato. Tem que comparar tudo, né? No dia 4 de janeiro, saindo um pouco depois das 2. Olha, de trem, tem esse aqui que tá R$ 45,90, que é mais barato do que o ônibus. Então, eu pegaria esse aqui, porque o horário também tá bom, tá bem perto do ônibus, inclusive, né? E aí, vou colocar, então, lá na nossa planilha, R$ 45,90. A gente vem cá, coloca R$ 45,90 no transporte até o destino final. E aí, ele já soma aqui, então, para Varsóvia, o total seria R$ 93,90. Agora, vamos ver para os outros. Cliquei aqui na Cracóvia. Vamos olhar o horário também. Primeiro, a gente vai anotar, olha, 61 euros, então, de Madrid para Cracóvia. 61. Agora, a gente vai olhar da Cracóvia para Erfurt. Então, tem que ser um pouco depois das 2 também, que a gente chega 1h10 lá. Vamos ver, então, de Flixbus, de Cracóvia. Cracóvia para Erfurt. Você pode olhar, igual aqui no Flixbus, também tem alguns ônibus que passam direto no aeroporto. Você colocar Cracóvia aeroporto, vai aparecer também. Mas tem menos opções. Então, só para ter mais opções aqui para mostrar para vocês, estou colocando no geral mesmo. Aí, dia 4, então, saindo depois das 2. Olha, 40 euros. 40 e 50, né? Arredondando. Esse horário aqui tá bem bom, que eu acho que dá tempo de pegar tranquilo. Tá, vamos ver de trem agora. De Cracóvia para Erft no dia 4. O trem tá R$ 43,90. É a opção mais barata depois do horário que eu preciso. E o ônibus tá 40, então eu colocaria de ônibus. E eu esqueci de falar com vocês, eu deixei aqui embaixo o tipo de transporte, ó. Então, esse aqui seria de trem, que o trem é a opção mais barata. E esse aqui de Cracóvia seria o Flixbus, que eu achei de 40. E aí, ó, já dá pra ver que Varsóvia tá mais barato que Cracóvia, mas vamos ver Budapeste ainda como é que tá. Então, vou fechar essa aba aqui da Cracóvia e vamos pesquisar Budapeste. Ó, Budapeste tá 69, vamos anotar aqui. 69. E chega em Budapeste 11h30 da noite. Então, aqui, olha, já provavelmente não vai ter algum meio de transporte que leva a gente nesse horário para Erfurt. Então, pode ser que seja uma boa opção dormir lá. Mas vamos olhar direto primeiro. Então, de Budapeste para Erfurt no dia 4. Só que a gente chega 11h30, né? E aí teria que ser provavelmente depois de meia-noite o nosso ônibus. Então, teria que ser já no dia 5. Vou colocar aqui no dia 5, ver os primeiros horários. Ó, o primeiro horário de ônibus é 5h30. O último seria 11h59, só que meia hora eu acho muito apertado pra gente pegar. E aí eu acho que teria que ser esse de 5h30, então. Vamos ver de trem se tem alguma outra opção. Budapeste para Erfurt. E aí eu vou colocar 11h15 da noite, só pra ver se tem algum bem tarde assim. E aí, ó, não vai ter, então vai ter só um de trem 3h10 da manhã, que tá muito caro, inclusive, 120 euros. Todos de trem estão muito caro, não tô achando que tá valendo a pena. Então, eu pegaria esse aqui de 65 euros do Flixbus, 5h30 da manhã, e dormiria na estação ou no aeroporto, né? Que eu ia chegar no aeroporto, o aeroporto é um pouco mais confortável, provavelmente eu ia ficar lá o máximo que pudesse até da hora de eu ir pegar o meu ônibus. Então, vou colocar aqui 65 euros de Budapeste. Mas mesmo assim, ficou mais caro, então a melhor opção, eu já até ponho aqui embaixo pra gente, é Varsóvia, R$ 93,90. Aí, eu vou colocar aqui, que é de Flixbus. Tá. Eu também deixei um espaço pra vocês anotarem o tempo de espera, porque às vezes vale a pena, né? Tipo, vamos supor que só tinha essas opções de 100 e de 94.
por causa de 6 euros, se aqui você for esperar 10 horas no aeroporto e aqui você for esperar só 2, às vezes vale a pena você pagar um pouco a mais para você ter mais conforto, né? Então, é uma coisa que às vezes vale a pena. Aqui em Budapeste, por exemplo, que ia ficar muitas horas esperando, eu colocaria aqui a quantidade de horas só para eu repensar se vale a pena pagar mais barato por essas horas. Mas como não é o caso, a que tá mais barata, o horário tá tranquilo, eu não vou esperar muito, eu nem vou preencher. E aí vamos passar pro dia 4 então, e vamos fazer a mesma coisa. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, só para vocês não ficarem vendo eu fazendo isso tudo assim, mas pra vocês pegarem a prática. Eu só vou vir aqui no Google Flights então, e aí vou mudar aqui pro dia 5. Já olhei dia 4, né? Vamos olhar agora dia 5. E aí dia 5, olha, onde está mais barato? É de novo Varsóvia, Cracóvia e Budapeste. Só que os preços estão ainda mais baratos do que o dia 5. Então eu vou refazer a pesquisa mesmo para cada cidade. Ó, começando por Varsóvia. Ó, terminei então pro dia 5, o menor preço foi 93, que tá bem perto do menor preço do dia 4 mesmo. E aí agora eu vou só olhar pro dia 3 também pra verificar se não tem uma opção mais barata. E eu nem vou colocar aqui na tela, que acho que vai ficar repetitivo, mas é só ir fazendo isso. A gente muda lá no Google Flights o dia do voo, a gente anota o valor do voo pra cidade, olha o horário que vai chegar na cidade pra gente olhar o outro transporte até o nosso destino final. E aí, igual eu falei, tá até aberto aqui, ó, o RegioJet, o BlaBlaBus, o The Train Line. Só que eu não fico olhando porque o RegioJet e o BlaBlaBus não tem opções aqui para Erft. Então eu ia ter que pegar, tipo, para Frankfurt e depois para cá e isso ia encarecer mais. Mas dependendo de onde você quer ir, vale a pena olhar também. E o The Train Line e o Skyscanner eu só deixo para olhar no final para comparar o preço mais barato que eu achei mesmo, se tem algum mais barato. Beleza? Então eu vou terminar o dia 3 aqui e volto para mostrar para vocês o resultado. E aí, gente, se você não sabe qual é o trem que opera nesse trajeto que você está querendo fazer, ou até atravessa mais de um país, que geralmente vai trocar de empresa, por exemplo, eu achei um voo barato para Lyon, que chega na França. Só que se eu pesquiso aqui na DB, de Lyon para a França, nem aparece o preço, porque são duas empresas que estão fazendo junto. E aí eu posso vir aqui pelo The Train Line e ver. Então eu vou colocar aquele de Lyon para Erft, dia 3 de janeiro. E aí eu posso pesquisar, tanto para ver as empresas que atendem e depois pesquisar direto no site da empresa, quanto às vezes para comparar preço mesmo. Então aqui, por exemplo, tá muito caro, olha, mas dá para eu ver as empresas que atuam, que é a DB aqui na Alemanha, né? E essa outra aqui, Inoyu, não sei nem falar esse nome, que é lá na França. Então eu posso procurar tanto na DB esse trajeto direto, quanto nessa aqui também, porque as empresas, apesar de não atuarem no trajeto inteiro, costumam vender o ticket para o trajeto inteiro, sim. Então fica bem mais barato comprar lá direto. E aí, só para vocês terem uma noção, porque sei lá, se eu quiser ir para a Ásia, eu não faço a menor ideia de qual trem que é lá. E aí eu venho aqui e olho qual empresa que atua e vou no site da empresa pesquisar. Então, ó, já olhamos a volta. A volta mais barata é 93 euros, que é tanto no dia 5 quanto no dia 4. 90 centavos eu acho que não faz diferença. Então dá pra gente escolher qualquer uma dessas duas opções, passando por Varsóvia na volta, que vai ficar 93 euros. E aí agora a gente tem que olhar a ida também. Como que a gente vai fazer para olhar a ida? Na ida, o Google Flights não permite a gente colocar da Europa para Madrid para ver as opções mais baratas, mas permite colocar várias opções de saída para a gente ver a mais barata. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar nas opções essas que a gente já viu na volta, que provavelmente vão ter uma passagem mais barata, que é Cracóvia, Budapeste e Varsóvia. Então, o que a gente já achou na volta, a gente vai usar para procurar a ida. E, além disso, alguns outros lugares. Por exemplo, eu tô aqui morando no meio da Alemanha, eu vou olhar também saindo da Alemanha de alguns lugares que eu sei que tem voo barato, que tem esses voos low cost, né? Que é Colônia, Berlim, Luxemburgo também, que é um país, né, que tem a cidade de Luxemburgo, que é pertinho da Alemanha, dá pra gente ir tranquilamente e geralmente tem preços bem baratos também. Então a gente vai colocar várias opções assim
e vendo para cada dia também qual que vai ser a opção mais barata. Então, vou fazer com vocês aqui para vocês verem um dia e depois eu anoto os resultados dos outros. Vamos lá. Então, vamos começar olhando dia 28 pra gente ir para Madrid. Ó, o que que a gente vai colocar? A gente vai colocar saindo aqui. Vai clicar nesse mais aqui, olha, que aí permite colocar mais um. Olha, já coloquei Budapeste, vou colocar Cracóvia, Varsóvia. Vou até colocar Frankfurt, que é o mais perto para mim de todos, então vai que tem uma passagem barata, né? Vai ser mais barato para mim. E aí também vou colocar Colônia, que eu sei que é barato. E aí agora atingiu o limite, olha, mas eu poderia pesquisar outros lugares também, trocar essa pesquisa para ver, né? Mas eu vou olhar só desses lugares aqui. E a gente coloca para Madrid no dia 27. E aí ele vai dar as opções aqui, olha. Se você clicar em ver voos, vou tirar esse filtro de 100 euros aqui, porque os voos estão mais caros, né? Porque estão mais próximos. E aí ele mostra aqui, olha, tem 2 voos de 123 euros. São 2 saindo de Budapeste, só em horários diferentes. E tem esse aqui saindo de Varsóvia, 126 euros. Então, a gente vai anotar esses valores de novo e vai olhar agora o transporte até esse lugar. Então, vamos começar aqui. 123 de Budapeste. Budapeste, 123. E aí, vamos olhar agora o transporte até Budapeste. Eu tenho que estar em Budapeste no dia 27, 5h45 da manhã. Então, provavelmente, vou ter que sair no dia 26 à noite para conseguir chegar lá. Vamos olhar. De Erft para Budapeste no dia 26. Tá, qual que é o horário mesmo? 5h45 da manhã. Então, ó, esses aqui não dão, que tá chegando depois do horário. Tem que ser algum mais cedo. São muitas horas de viagem. E aí, ó, o preço mais barato é esse aqui de 73, que inclusive é um horário bom pra mim, que eu vou chegar lá meia-noite. Aí, essas 5 horas eu fico lá no aeroporto, dando algum cochilo mesmo. Vamos só conferir se o trem não tá mais barato, né? Então, de Erft pra Budapeste. E não tem opções mais baratas. Então, vai ser esse aqui de 73 mesmo. Tá, agora vamos olhar outras opções. Então, os dois mais baratos são esse de Budapeste. Eu nem vou colocar duas opções lá diferentes, porque é só 1 hora de diferença. Nem é 1 hora, né? Menos de 1 hora de diferença de voo de cada uma. Então, vai sair o mesmo preço, porque eu pegaria o mesmo ônibus mesmo. Agora, vamos ver as próximas opções mais baratas. Esse aqui de 126, saindo de Varsóvia. Então, vamos anotar. Varsóvia, 126. E tenho que sair de Varsóvia também 5h45. Então, teria que sair também um dia antes. Ó, pra Varsóvia tá 58, esse aqui chegando 11 horas da noite. Provavelmente seria o que eu pegaria. Vamos ver se não tem um trem mais barato. Varsóvia. Tem esse aqui de 51, mas que não chega lá no horário que a gente precisa. E antes tá bem mais caro. Então, eu vou pegar esse aqui mesmo de 58. Vou anotar aqui. Ó, já deu pra ver que Varsóvia tá mais barato que Budapeste, apesar da diferença ser pouca, né? Mas vamos olhar mais uma opção ainda. A terceira opção mais barata é essa aqui de 127, que também é saindo de Varsóvia. E como é no mesmo dia e no mesmo horário, vai sair mais ou menos o mesmo preço, vai sair 1 euro a mais, porque eu pegaria o mesmo transporte. Então, não vou anotar ele. Vamos ver qual que é algum mais barato depois desse. Acho que seria esse aqui de 148, olha, porque aqui já tá 153. Então seria esse de 148. Também é de Budapeste, mas saindo 4 horas da tarde. A gente pode até anotar esse horário aqui e ver se tem um ônibus mais barato para ir esse horário para Budapeste. Mas eu acredito que não vai ter, porque eu olhei todos os horários do dia e escolhi o mais barato, então não vou nem anotar ele. Para mim, esse dia aqui já tá completo. E aí vamos olhar só para os outros dias agora. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros dias, só vou mudar o dia lá no Google Flights, vou deixar as mesmas cidades que eu tô pesquisando saindo, vou anotar o valor do voo e o valor do transporte até o destino final para a gente ver qual que vai ser o mais barato de todos.
E aí eu volto para vocês com o resultado. Ó, gente, terminei de preencher então para todos os dias para as 3 cidades. E aí a melhor opção foi essa aqui de 163 euros, passando por Varsóvia, no dia 28. Então, a melhor vai ser ir voltar por Varsóvia. É uma coincidência, porque eu, por exemplo, a minha passagem de verdade, eu comprei passando por Paris na ida e por Budapeste na volta, porque eram os lugares que estavam mais baratos quando eu pesquisei. Agora, por coincidência, a ida e a volta mais baratas são de Varsóvia. A volta seria 93 euros e a ida 163, num total de 256 euros, saindo de Erfurt e indo para Madrid e voltando de Madrid até Erfurt. O mesmo trajeto se a gente fosse fazer o mais rápido possível, que é de avião, a partir de Frankfurt, igual eu já tinha mostrado para vocês, ia ficar 480 euros. Então a gente conseguiu reduzir muito, né? De 480 para 256 euros. Foi uma economia aí de 224 euros. Então, até esses lugares que a gente vai chegar à noite e o voo é de manhã cedo, se você pegar um hostel que vai ser, sei lá, no máximo 30 euros, ainda vai ficar mais barato do que esses 480, com certeza. Gente, então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o nome de cada uma das empresas de transporte que eu usei para pesquisar e também o link para essa planilha do Excel que eu fiz para vocês poderem usarem aí com as suas pesquisas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e pegar o raciocínio de como que eu faço. Se alguma coisa tiver ficado meio confusa, você não tiver conseguido entender direito, é só deixar nos comentários aqui que eu vou te responder, vou tentar te ajudar para você também conseguir fazer essas pesquisas. Só relembrando, igual eu falei, isso é para quem tem paciência, tempo, disposição, muitas coisas e pouco dinheiro, né? Então, eu prefiro fazer isso para eu conseguir fazer mais viagens com o mesmo valor que eu gastaria para fazer uma viagem só, que ficaria bem mais cara se eu fosse direto. Então, eu prefiro economizar, que igual aqui, com esse dinheiro que eu economizei na passagem, eu consigo comprar passagem para um outro lugar já, de ida e volta também. Ainda mais se estiver mais longe, né, que eu tô pesquisando para uma data bem próxima. Mas aí vai de você também, sabe? Se você não tiver muita paciência ou não quiser ficar esperando muito tempo em algum lugar, é só olhar opções de trem, de transporte que vão esperar menos tempo, porque eu sempre escolho o mais barato, mas às vezes você prefere pagar um pouco mais caro e esperar menos tempo e fazer uma viagem mais confortável. Então aí vai da escolha de cada um. Eu mostrei como eu faço. E aí a questão dos dias também, igual eu já comentei, você também vê se você tem essa disponibilidade de olhar para vários dias, ou se não, olha só para um mesmo, e a cidade que estiver mais barata para aquele dia, você vai. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam aplicar e viajar muito assim como eu. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.